A salvação você precisa de crer, amém? Você precisa de ter convicção de que você está realmente no caminho certo, na presença de Deus. E isso nós fazemos desde o dia em que aceitamos Jesus, não é verdade? E você procura pautar a tua vida sobre a palavra de Deus. Mas aí a pessoa insistiu e me perguntou, mas é só eu ficar firme na igreja? Não. Se eu morar numa garagem, eu não vou acordar um dia roncando como motor 4 cilindros, vou? Apesar que a gente às vezes ronca um pouco, né, irmãos? Mas não chega a tal nível, né? Não vai me transformar num carro, concorda comigo? Então eu simplesmente, por eu estar realmente dentro da igreja, não me garante salvação. O que vai me levar a ser salvo são alguns passos na minha vida que eu preciso aprender a dar. Esses passos não é só importante para mim, para eu poder estar com a sensação dentro do meu coração de que a salvação já está permeando a minha vida. Não só por isso, mas pelas pessoas também. Amém? Outro dia eu fui em alguns velórios, eu já fui acho que eu nunca fui tanto velório na minha vida em tão pouco tempo igual aqui. Mas algumas situações esses últimos dias têm me intrigado um pouquinho. 4 casos que eu estive no velório, a pessoa morreu dormindo. A pessoa foi dormir tipo hoje, ela não acordou mais. Roncando pesado, isso durou uma semana, alguns dias, e a pessoa não veio mais à vida. Sabe, entrou em coma, dormindo, continuou um período de tempo, levaram a pessoa, entubaram a pessoa, e a pessoa foi a óbito. Você vê, essa pessoa ela não teve tempo, não houve para ela tempo suficiente para ela se consertar, para ela se arrepender, não teria mais espaço para isso. E isso pode acontecer comigo, sim ou não? Eu posso ir dormir hoje, eu simplesmente posso não amanhecer, ou eu posso não acordar mais. Quando eu digo não acordar é porque já morri, como podia estar em coma amanhã. Concorda comigo? E como é que está a minha vida? Como é que eu estou vivendo? Como que está a minha situação espiritual com Deus? E aí hoje eu vou ensinar para vocês, a maioria aqui eu acredito que no natural já veio vivendo isso. Mas às vezes a gente sai um pouquinho desse trilho e a gente vai deixando esses princípios de lado. E eles são importantes para nossas vidas. Em Atos 2, 37, vamos lá? Atos 2, 37 e 38. A Bíblia diz que os homens chegaram para os apóstolos e eles porque queriam ali receber aquilo que eles tinham. Eles viram os dons do Espírito Santo sobre eles, eles falavam de salvação. E aí diz assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos, homens? Então ele pergunta, né? E o Pedro responde assim para eles, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma coisa até já importante nesse início, algumas pessoas chegam e falam, pastor, será que eu não vou receber o Espírito Santo? A hora que você aceitou Jesus de coração, foi sincero, você o recebeu na tua vida, o Espírito Santo ele vem sobre você. Agora você precisa despertar o dom de Deus sobre você, a evidência de orar em línguas, amém? Quando ele se manifesta na sua vida, você tem essa evidência. Você começa ali a orar em línguas. Mas nem todos que não oram em línguas não quer dizer que não recebeu o Espírito Santo, amém? Às vezes falta um pouquinho de entendimento, de conhecimento da palavra, de entender, de crer. E aí às vezes a pessoa está esperando algo místico para ela. Eu já vi pregadores ensinando a pessoa a orar em línguas, não é? Já vi um outro que ele ensinava você a orar em tudo quanto é tipo de línguas. Ele falava em hebraico, em aramaico, depois em chinês. Você vê, como é que se ensina a falar? Não tem, não é? Ali era, você vê, o crente às vezes cria coisas, e não é o caso. Então eu preciso, na verdade, entender isso. E eu preciso me batizar. E quais são esses passos, pastor? Como é que eu vou fazer esses passos? O primeiro versículo que eu quero ler com você é Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Uma coisa importante que precisamos sempre de entender é que todos pecaram
E aqui ele diz, ó. E outro dia alguém falava assim, né? Ah, criança é inocente, não tem pecado. Criança é inocente. Já a Bíblia diz, porque todos o quê? Pecaram. Amém? Desde um bebezinho que nasce, ele já nasce debaixo da natureza do pecado. Então não é eu que estou dizendo, mas a Bíblia deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como que uma criança se salva? Pela ignorância. Ela não tem condições de discernir alguma coisa. Amém? Então automaticamente Deus não leva a ignorância em conta. Então impossibilidade. Então aquela criança, eu creio que ela volta, não é? Para os braços de Deus ali, pura nesse lado. Mas não sem pecado. Pastor, mas tem pessoas que não têm uma vida em pecado? Uma senhora daqui de Santo Antônio um dia falou para mim lá embaixo, pastor sentadinho conversando, falou, pastor, meu filho já é quase um crente. Eu falei, por quê? Ela falou, não fuma, não bebe, não se droga, não me responde. Parece um robozinho, né, irmão? Não faz nada também, né? Tudo que fala para ele, ele concorda. Eu tenho medo de pessoas assim, sabia? Aquela que concorda com tudo, aquela que nunca fala nada contrário. Por quê, pastor? Não estou falando o rebelde, eu estou me referindo àquela pessoa que tudo para ela tá bom. É estranho, né? Vocês acham que é normal isso? Tudo tá bom? O casal tá ali, não, vamos fazer tal coisa. A mulher, tá bom, aí tá bom. Teve uma moça, contaram esse exemplo para mim, né? Diz que o marido tinha um aneurisma ali, levou no médico ele, e o médico falando da gravidade, ela sorrindo para o médico. Ela sorrindo. O médico olhou para o marido e perguntou, ela é normal? O marido falou, ela é boazinha, está sempre sorrindo. Ele falou assim, marcou um exame para ela, irmão. Ele falou, ninguém é feliz assim toda hora, falando uma desgraça. A pessoa está feliz, está sorrindo, né? Fez o exame, ela tinha um problema na cabeça. Ela tinha um caroço na cabeça lá, que prejudicava isso. Então você podia estar batendo nela, ela estava assim sorrindo. Você podia estar xingando, ela estava sorrindo. Você falar que alguém morreu, ela estava lá sorrindo para você. Olha que maravilha, né, irmãos? Você já pensou? O médico tirou o playground do homem, né, irmão? Acabou com a alegria dele, né? Você imagina agora uma história toda para colocar em ordem dali para frente? Deve ter sido difícil depois dali para frente. O médico veio de curar, estragou o negócio todo. Mas, ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele moço, ele está salvo? Não está, irmão. Ele não aceitou Jesus, ele não seguiu os passos da salvação, ele não entregou a vida dele, não se arrependeu. Ah, mas ele não tem pecado? Tem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lucas 18:13 tem a postura de cada um diante de Deus, e Jesus ele traz essa postura através de um exemplo de um publicano. Olha lá, eu vou ler só a primeira parte, irmãos, o restante nós conhecemos. O fariseu ele orava e dizia, Senhor, eu não sou como o publicano, eu jejuo, eu dizimo, eu faço tal coisa, e ele foi dizendo um monte de coisas ali, louváveis, né, dizendo que ele já era salvo, não é? Que ele não era igual aquele publicano. E Jesus fala daí do publicano. Já o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, aquela postura de humildade do publicano, diz lá no final depois, que quem saiu justificado foi o publicano. Por quê? O publicano demonstra que ele reconhecia a posição que ele tinha no mundo espiritual. Ele sabia que ele era pecador e que ele era indigno de estar ali. Amém? Esse reconhecia o pecado. Quando uma pessoa não reconhece o pecado, não adianta você apresentar para ela o perdão do pecado. Não adianta eu falar que Jesus é bom, que Jesus morreu, que Jesus é maravilhoso. Ela olha e fala, não preciso desse Jesus. Porque ela está vivendo, às vezes está ganhando dinheiro, ela está feliz, não é? Tem saúde ainda, está tudo bem. Então ela pensa, para que Jesus? Agora, quando uma pessoa ela entende, como esse publicano, quem ele é, aí ele precisa de Jesus. Você fala, Jesus, ele morreu pelos teus pecados. A pessoa é grata por aquilo ali. Ela abraça aquela oportunidade.
ela sabe o que está recebendo realmente no mundo espiritual. Então, todo crente, ele tem que ter um pouco disso dentro dele. Essa humildade e esse reconhecimento da nossa posição diante de Deus. Amém, igreja? Esse é o primeiro passo. Amém? Qual que é? Reconhecer diante de Deus a nossa posição. Amém, igreja? O segundo passo está lá em livro de Lucas 13:3, tá bom? Qual é o segundo passo? Eu conheço a minha posição, agora eu preciso me arrepender. Amém? Eu preciso me arrepender daquilo ali. Pastor, uma criança, ela não sabe que ela tem pecado. O dia que ela descobre, não é? Aí ela vai, se arrepende e se batiza. Por isso tem que esperar até 12 anos de idade. Depois eu vou mostrar para você quando a pessoa ela não nasce pela vontade de Deus, e sim por causa do batismo dos homens, ele não tem valor. Acharam aí? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo o quê? Perecereis. Eu posso ter nascido no berço evangélico, posso ter nascido no meio da pior raça de pecador que existir nesse mundo. Amém? Eu vou perecer de maneira igual. O cidadão pode ser muito rico, pode ser muito pobre, pode ser uma pessoa que teve uma vida no mais alto nível, pode ter sido uma pessoa que teve uma vida miserável. A Bíblia diz que todos eles, se não tiver o quê? Arrependimento, todos eles vão perecer igualmente. Ah, pastor, mas ele foi bonzinho e eu fui perverso a vida toda. Nós dois vamos para o mesmo lugar, vamos descer, se não houver arrependimento. Ah, mas como que uma pessoa boa e uma pessoa má vai para o mesmo lugar? A intenção de Deus é que todos vão aonde? Ao reino dos céus. Mas para eu chegar até lá, eu preciso daquilo que ele chama de arrependimento. Eu reconheci a minha posição. Agora eu preciso sentir o ódio daquilo ali. Eu preciso pegar nojo do tipo de vida, da natureza que estava sobre a minha vida. E o interessante é que se você observar, algumas coisas já vêm na pessoa, não é? Você pega uma criança, por exemplo, e você der algo para outra. Ela não consegue ficar feliz porque a outra recebeu alguma coisa. Fica feliz? A criança, ela mostra a ingratidão na cara dura, é verdade ou não é? Ela já mostra que ela não gostou. Isso quando ela não vai tomar força, né, irmão? Porque se ela pode um pouquinho mais, ela vai e retira do outro. É verdade. Uma criança tem ciúmes? Tem. Você põe uma criança, pode ser muito novinha, mas você pega uma outra criança ali no colo, ela já fica revoltado. Você vê, a natureza pecadora está ali. Ah, mas é porque ela não discerne, mas está ali. Amém? Aquilo está dentro da pessoa. Então o tempo vai passando, a pessoa vai mudando. Alguns casos acentua tudo isso. Porque a mãe vai mimando, o pai vai mimando. Chega um dia que aquele moço ele não consegue ver ninguém bem. Ele tem que ele estar bem primeiro. O pastor já empregava esses dias agora ali. Ele falava ali, farinha pouca, meu pirão primeiro. E às vezes é desse jeito. A pessoa só pensa nela, o egoísmo está dentro dela. Mas por que tudo isso aí? Porque ela não entendeu ainda o pecado dela, então ela nem se arrependeu daquilo ali, ela não percebeu. Espera um pouquinho, eu preciso saber que existem outras pessoas. Amém? Como diz um ditado, né? Olhar para trás, não é verdade? Perceber que tem alguém também chegando. E esse sentimento ele precisa desistir em qualquer pessoa que ela está caminhando em direção à salvação. Um outro versículo também é Atos 3,19. Atos 3,19. Amém? Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e o que, igreja? Convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, eu preciso me arrepender e me converter. O que é converter? Eu estou indo numa rodovia, numa direção. Converter é mudar a direção dela. Eu mudo essa direção. Eu passo a pegar o caminho contrário. Amém? Eu converti. A pessoa estava debaixo da natureza do pecado, seguindo em direção à perdição, ao juízo eterno. Só que aí ela conhece Jesus, ela entende o pecado dela, ela reconhece o pecado dela. Então ela começa a se arrepender daquilo ali. Ela vai pegar o caminho contrário. Se você andou 10 quilômetros numa direção, você vai ter que retroceder esses 10, amém?
para chegar naquele ponto original. Quando uma pessoa ela não conhece Jesus, quando ela vive uma religião, não falando mal de religiões não, mas algumas pessoas, quando ela tem aquele sentimento do pecado, aquela falta de refrigério que a Bíblia fala, ela às vezes tenta fazer caridade. Tem religião que gosta muito de ajudar, e você fala, eles são bondosos. São. Mas por qual razão? Qual é a motivação? Eles querem sentir paz dentro deles. Essa paz não vem de fazer caridade. Caridade é obrigação de fazer. Amém? E quando eu falo de obrigação, não confunda também. Outro dia um falou para mim assim, ali na porta da igreja, vocês tinham obrigação de ajudar os pobres. Eu falei, não, amigo. Esse trabalho é da prefeitura, do estado, do governo. A igreja ela tem obrigação de estender a mão a quem precisa, estender a mão. Mas a obrigação da caridade, de fazer essa obra social, é uma obrigação de quem? Do estado que todos pagam, amém? A igreja, ela voluntariamente, ela faz isso, ela não tem apoio do governo. Então toda ajuda que você faz é algo voluntário, amém? Que é bom. É a tua caridade que você está fazendo. A igreja ela está trabalhando junto. Ela está reforçando tudo isso. Mas essa obrigação, essa prerrogativa pertence a quem? Ao Estado. Sim ou não? Tem que colocar a escola, tinha que ajudar uma pessoa que está viciada, que precisa sair. Tudo isso ele tem que fazer. Só que a igreja ela ajuda, ela trabalha junto. Não é verdade? Ajuda a tirar o viciado, dá aquela assistência que a pessoa precisa. Tudo isso ele é feito. Mas às vezes as pessoas confundem. E tem gente que faz a caridade e ela pensa o seguinte, espera um pouquinho, isso aí vai me fazer sentir bem. Vai, quando você vai dar o prato de comida para o faminto, ele vai se sentir melhor. E depois de algum momento, aquela sensação vai voltar. Porque aquilo ali, ele vem por causa do pecado. E como que eu me livro desse sentimento? Eu não preciso fazer caridade? Não para isso, você tem que fazer porque é bom. Amém? Mas para ter aquele refrigério, a Bíblia diz que eu preciso de me converter. Amém? Quando eu me converto, eu me arrependo, eu reconheço e deixo esse mal, começa a vir na minha vida aquela sensação de paz, aquele alívio que vem do Senhor. Diga graças a Deus. Então, eu posso dar tudo que eu tiver. O Paulo falou isso. Você pode oferecer o teu corpo para ser queimado. Se não tiver o amor, não adianta. Se eu não tiver Jesus, não receber o que Ele pode me oferecer, vai ser em vão. Daqui a pouquinho eu estou inquieto de novo. Ah, mas tem outra encarnação. Não tem não, meu irmão. É nessa daqui mesmo. Amém? Depois desse passo de se arrepender, vem o terceiro passo, que é o confessar. Está lá em 1ª carta de João 9. Vamos lá? 1ª carta de João 9. Eu reconheci, eu me arrependi, depois eu preciso confessar. Você prejudicou alguém? Você errou contra alguém? Você precisa confessar para quem você prejudicou. É verdade ou não é? Pastor, eu fui lá e feri o Cláudio aqui. Eu preciso confessar para o Cláudio. Ô Cláudio, eu errei com você. Você já reparou que tem gente que nunca pede perdão por nada, irmão? Já conheceu alguém assim? A pessoa erra, no outro dia ela aparece sorrindo, não é? Tá tudo bem, segue dali. E você olha e fala, poxa vida, a pessoa não reconhece que errou, não percebe o que ela faz. E para ela a vida continua como se tivesse tudo bem. Com Deus não é assim. Deus ele espera que a pessoa ela mostre um arrependimento daquele erro. Amém? Você tem que ter isso aí. Ah não, pastor, ele não liga, ela não liga, né? Ela está acostumado já. Será, irmãos? Todo mundo gosta de ver alguém reconhecendo quando está errado. É verdade ou não é? Ajuda pra caramba isso. Não é verdade? Mas tem pessoas que nunca têm essa prática. Elas agem como se não tivesse acontecido nada. Está errado. Ah, o outro não liga. Liga sim. Liga ou não liga, irmãos? Liga, né? É bom quando alguém reconhece, ela fala, não, realmente eu estava errado, isso aí foi uma falha, eu não devia ter... Irmão, isso aí teria ajudado muita gente nesse mundo aí, né? Um pouquinho de reconhecimento, de perceber que está errado. Ah, eu percebo, mas eu não falo. E do que adianta isso? Se até para salvação, que Jesus morreu por você, você tem que confessar, ou então ela não existe para você. Como é que eu não vou falar? Eu tenho que falar, se eu me calar, eu estou abrindo mão daquilo ali. Amém, igreja? Então ele diz lá, ó, se confessarmos os nossos pecados, seja ele qual for,
Ele é fiel e é o quê? Justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pastor, pequei contra ele. Eu vou lá, peço perdão para ele, confesso para Deus. Acabou. O único motivo para ele não te perdoar, se for blasfemia, que a Bíblia diz, mas eu acredito que muita gente nem condições de blasfemar tem. Amém? Se blasfemar, você precisa de conhecer também. Você pega um caso na Bíblia lá de um israelita, um filho de um israelita, ele blasfema contra o Senhor. Antes de Jesus, como é que era feito? Eles colocavam a mão sobre ele, amém? Declaravam ele imundo, não é assim? Iam lá e depois tacavam pedra, apedrejavam. Uma criança israelita foi apedrejada por isso. Era tempo da lei. Mas Jesus veio e trouxe o refrigério. Você reconhece, você se arrepende e você confessa, ele é fiel e justo para perdoar. Na minha cabeça eu não consigo imaginar Jesus que manda você perdoar 490 vezes ao dia se for necessário. Ele virar para você e falar, não vou te perdoar. Será que é possível isso? Será que Jesus ele falaria para você fazer e ele não faria a mesma coisa? Será, igreja? Eu creio que Jesus ele perdoaria. Amém? Mas para ele perdoar eu preciso de fazer o que mesmo? Reconhecer, me arrepender e começa a fazer isso dentro de casa também, meus irmãos. O homem percebeu que errou, fala para a esposa lá, ó, eu errei, eu fiz errado. Não está certo isso. Amém? Não é também aquele um que todo dia está pedindo perdão e jura e fala, ó, agora vai ser tudo diferente, né? Aí 15 dias volta tudo o que era. Aí não adianta nada, né, irmão? Tem uma planta que tem um nome até parecido com isso, né, irmão? Eu não vou falar o nome da planta aqui não, porque teu primeiro nome vai arrumar confusão, né, irmão? Mas tem que ser firme naquilo que você faz. Porém, ele perdoa. A mulher, a mesma coisa. Ah, não, mas ele já sabe. Não, não tem esse negócio de sabe. É o que a Bíblia ensina. Confessar. Amém? Reconhecer ali, confessar aquilo ali. Diga graças a Deus. Romanos 10:10. Vamos lá? Por que eu tenho que confessar? Pecado que você não envolve a vida de ninguém, você não tem que confessar para homens não, viu, irmãos? Ah, eu tenho que procurar o padre e falar para ele, fazer ali a confissão. Não tem isso aí não, isso é mentira. Quem perdoa você é Deus. Você tem que confessar para quem você errou. Se você prejudicou alguém, você vai nela, amém? Se acerta com ela e você fala com Deus. Ah, mas eu queria saber se está certo. Aí tudo bem, você procura um pastor, um padre, ou quem você quiser, pessoa de confiança que você tem entendimento. Beleza, você resolve. Mas as pessoas têm esse hábito de querer, ah não, eu preciso confessar para ele, que senão não está. Homem nenhum consegue perdoar pecado de ninguém, não. Alguns vão até te julgar, vai passar a olhar para você de uma maneira errada depois. Amém? Isso é bom ou é ruim? É ruim, né? É verdade ou não é? Nem todo mundo tem estrutura para ouvir aquilo que é fardo da sua vida, tá bom? Lembra disso sempre. Romanos 10:10, visto que com o coração se crê, para o quê? Para a justiça. Então eu preciso acreditar para que algo se cumpra na minha vida. Mas a boca faz o quê, igreja? E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, não adianta simplesmente eu saber que eu errei, reconhecer, me arrepender, amém? Não confessar. Aí não adiantou nada, eu preciso confessar. Tanto o pecado quanto também a minha salvação. Amém, igreja? Glória a Deus. Quarto passo, Isaías 55:7. Vamos lá? Qual é o quarto passo, pastor? Abandonar o pecado que estava na tua vida. Não adianta eu vir ali confessar que eu nasci em pecado, mas passar a continuar vivendo uma vida errada, ferindo um, roubando o outro, não é? Destruindo aquilo que precisa destruir, o que não precisa destruir, conforme cada um entender. Amém? Acharam? Posso ler? O que Deus diz? Deixe o ímpio seu. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a palavra e ele não se importa com a verdade.
É diferente do pecador. O pecador, ele não sabe o que é o certo, o que é errado, então ele vive uma vida errada. O ímpio é aquele que já sabe, já reconheceu que é o pecado dele, ele sabe que ele está errado, mas ele não se importa. Tem gente que é assim, não é? Você fala para ele, mas você está errado? Tô. Vamos consertar? Ele, não, estou bem assim mesmo, né? Ele consegue seguir em frente daquele jeito errado. Eu acho que é meio impossível você ficar na presença de Deus e ferindo as pessoas, destruindo, principalmente ferindo as pessoas, não é verdade? Então, algumas pessoas agem assim. Então, ele diz, deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno, os seus pensamentos. Não está falando nem daquele que pratica o mal, né? Está falando daquele que tem os pensamentos, né, de mal. E ele faça o quê? E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso ele é em perdoar. Então eu tenho que fazer o quê, pastor? Deixar o meu mau caminho, deixar os meus maus pensamentos, pensamentos malignos. Davi, ele dizia que os inimigos maquinavam mal contra ele. Eu tenho que deixar, se eu tiver um mal contra alguém no coração, e me converter, me voltar para Deus. Eu conheci pessoas que tiveram uma vida muito errada. Gente que era violenta, gente que era má mesmo, sabe? Um coração perverso, de fazer mal para qualquer um, seja para homem, para animal, para o que fosse. Vi as mesmas pessoas convertidas, irmão, mudadas. Pessoas que via alguém errar e tinha misericórdia, que agia diferente. Pastor, só Jesus que consegue isso. Jesus lá no Calvário, os homens perfurando ele, dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se fosse a gente, normalmente a gente faz o quê, irmão? Deus, eu quero vingança, né? Manda fogo nessa cambada de gente má, né? É ou não é? Eu quero ver a resposta de Deus. É isso que a Bíblia ensina? Deixe o homem maligno os seus pensamentos. Não. Pastor, mas homem nenhum consegue agir igual a Jesus. E o Estevão fez isso. A Bíblia diz que o céu se abriu, Jesus estava ali olhando para ele, e ele dizendo para os homens apedrejando ele, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você vê, o Estevão era um homem comum. E ele fez a mesma coisa. Esses homens que eu citei aí, que eu não vou citar nome aqui, até para não expor ninguém, né? Eu vi essas pessoas agirem assim. Olhar e falar, não, a pessoa está assim por causa disso, por causa daquilo. E a postura que ela tem. Assim as pessoas precisam deixar às vezes a fofoca, o falatório profano. Quando vê alguém errado, orar por ela, querer o bem dela. E não querer expor a pessoa, a destruição da pessoa, não é? Você viu alguém estar bem, fique feliz com a vitória dela. Se uma pessoa venceu ao seu lado, a outra está vencendo, a tendência para aquela vitória chegar até você é muito maior. Sim ou não? Outro dia um falou aqui para mim na rua, um vizinho aqui falou assim, essa rua está ficando movimentada. Eu falei, que bom, tomara que prospere, que a avenida principal se torne essa aqui, que todos eles sejam abençoados. Por quê, irmãos? Se todo mundo aqui estiver bem, melhor ainda, não é? O caminho melhora, mas tem gente que é o contrário, né? E já vem outra aqui que trabalha no mesmo ramo que eu. Amém, deixa ele vir. Se ele atrair mais gente que você não atrai, vai divulgar ainda mais. Quando alguém vir por causa dele, vai olhar para o seu também. Ô irmão, e ninguém perde por causa de quantidade. Quantos habitantes tem essa cidade aqui? 50 mil mais ou menos? Seria mais ou menos isso, né? 50 mil pessoas, seja qual for a área que você tiver. Irmão, você tem campo pra caramba, é verdade ou não é? Fora os vizinhos ainda. Não precisaria de ninguém ficar preocupado com concorrência de nada. Mas as pessoas ficam. Ah, não, mas ele está indo. Olha lá, o Luciano constrói casa. Falta mão de obra, né? Ele disse que tinha serviço para mais um ano para frente, é isso? Olha lá, 1 ano e meio, não pode nem pegar serviço que tem. Mas você vê, tem gente que fica triste. Você fala, não, tem um pedreiro bom. Que bom. Porque alguém vê o que ele fez, ele está muito ocupado, sobra para o outro, e até ele fala, ó, aquele lá é bom também. Ele sabe fazer. Se eu sou bom no que eu faço, eu vou ficar feliz. É verdade ou não é? Porque a chance de algo melhor me acontecer é muito maior. Então, na verdade, eu ganho com isso.
Só que o maligno, ele pensa diferente, não, ele quer que você para, que todo mundo para, não é? E ele fique sozinho. E um dia ele acaba ficando sozinho realmente. Amém? Literalmente. Então nós precisamos aprender a nos converter a Deus e deixar o pecado de lado. Fazendo isso, eu cumpri o 4º passo da minha salvação. 5º passo, João 3,16. Amém? Evangelho de João 3,16. Eu abandonei o pecado, eu preciso de crer. Por que eu preciso de crer? Porque aí começa a vir às vezes as adversidades. Alguns pensamentos contrários, não é verdade? Às vezes você tem a sensação de que as coisas não aconteceram como você quer, porque vem lutas, vem adversidades. Você se batiza, as pessoas pensam, agora vai ser um mar de rosas a minha vida, vai. Começou agora, irmãos, agora está todo mundo olhando para você, vamos ver quanto tempo vai durar esse crente aí, se não foi fogo de palha, é ou não é? Agora as pessoas apontam o dedo para você e falam, lá, não é crente? Dizia que tinha se convertido, agora tudo que você faz já ganha um peso diferente. Você está entendendo isso? Tudo se complica ainda mais. Ué, pastor, então eu não quero ser crente, não quero ser de Jesus, não quero ser uma pessoa batizada, não. Mas você não quer a salvação? Você não quer voltar-se para Deus? Então eu preciso. Mas vou levar a pancada da vida. Não dá para fugir. Vai surgir. E o que vai me fazer permanecer na salvação? Eu crer no que Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu entender isso daí, que alguém morreu por mim para que eu tivesse vida eterna e eu não perecesse, e aí não é só salvação em relação a um dia eu estar ao lado do Criador, mas salvação também em relação a tudo. O salmista falou que Deus era refúgio, era fortaleza, era o escudo para a vida dele, está lá no Salmo 18, amém? Se Deus é tudo isso, se eu crer realmente na palavra, eu vou vencer. Outra coisa, uma senhora falou para mim outro dia, pastor, o senhor tem que pregar na igreja sobre a roupa das pessoas. Eu não tenho que pregar sobre roupa de ninguém. Por quê? Quando ela crê realmente em Jesus, ela muda por ela mesma. Sim ou não? A pessoa falava para mim, eu fiquei pensando, ela pensa que é o Espírito Santo de Deus, porque ela está querendo me inspirar, não é verdade? E não é as pessoas que têm que inspirar alguém. Eu tenho que pregar o que Deus me manda pregar, não é verdade? Ninguém tem que apontar dedo para ninguém e falar, não, você está errado, eu acho que você tinha que fazer dessa forma, fazer de outra. Não, cada um ele decide por ele. E a hora que ele realmente reconhecer, ele muda. Um dia ele olha e fala assim, não, essa roupa não fica bem para mim não. Você não precisa falar nada para ninguém. Você está entendendo? Mas tem gente que vive até destruindo, matando as pessoas, apontando o dedo. O dia que a pessoa crê, ela mesma vai mudar. Porque a Bíblia diz que o amor nos constrange. O que a Bíblia está dizendo que o amor nos constrange? Você erra, você ora por ela. Ó, essa pessoa não está bem, ela está errada. Mas não adianta você ficar apontando o dedo para ela e falar, olha, você precisa de mudar. Você fez isso uma vez? Ajudou? Não. Não fica insistindo. Porque o João Batista insistiu. Um dia pediram o que para ele? Traz a cabeça dele. Não estou criticando o João Batista, não. Mas ele podia ter parado um pouquinho, não podia? Parece que ele provocava demais. Às vezes perde o pescoço, porque às vezes não tem muito juízo, né, irmão? Você já falou, a pessoa não quer saber, não aceitou, beleza. Agora tem casos que nem se deve falar, se deve orar por ela. E a partir daí, quando a pessoa ela aceita, automaticamente ela muda. É verdade ou não é? Aí chega um dia que a pessoa ela para e fala, olha, a minha maneira de viver não está certa, ela vai deixando. Um dia ela vai lá naquele boteco lá, ela olha assim e fala, aqui não é um ambiente para mim não. Ela já começa a pensar, quem me vê aqui vai pensar o quê? Não precisa ninguém falar para ela parar. Ela mesma, não é assim? Ela começa a perceber que ela está sendo grosseira com todo mundo. E ela pensa, puxa vida, eu falo de Jesus, mas aí eu ajo desse jeito, não está bom. Não é assim? Eu estou naquele caminho, mas de repente eu estou, em vez de influenciar pessoas para a salvação, de vez em quando eu estou vendo ali as pessoas se motivando para fazer o erro que eu tenho. Você começa a perceber que está vindo gente atrás de você ali e eu estou desencaminhando. E eu começo a fazer o quê? Eu vou mudar. Então, quando a pessoa ela crê realmente, ela entende, ela quer que outras pessoas cheguem à salvação. Não é assim que acontece?
Você quer levar todo mundo para o caminho de Deus? Você não quer mais errado aí. Diga graças a Deus. Então esse é o quinto passo. Amém? E um outro versículo, Romanos 10, 9. Você creu? Pastor, eu creio. A tua boca tem que proferir o que você crê. Olha ali que ele diz, ó, a saber-se, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Ou seja, a salvação vai se manifestar na sua vida. Confessei, eu creio, eu vou ser salvo. E aí o último passo, irmão, quando eu vou me batizo realmente, amém? Isso aí não quer dizer que vai demorar ou não, depende de cada um. E aí eu passo a fazer parte da família de Deus, que eu preciso fazer parte de uma família. E cada família tem suas responsabilidades, tem ou não tem? Você faz parte de um ministério, você tem uma responsabilidade. Como assim, pastor? Você tem uma responsabilidade com Deus, você tem uma responsabilidade com as pessoas de Deus, amém? E você tem uma responsabilidade com o pregador do lugar que você se coloca debaixo da bênção dele. Ué, pastor, mas por quê? Minha vida não põe debaixo da mão de ninguém. Mas a bênção da tua vida, ela passa pela mão de alguém. Ninguém se auto-batiza. Batiza? Eu posso pular na água e falar, eu aceito Jesus, estou salvo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Funciona? Você vê, eu preciso. Jesus vinculou tudo. Dependemos de pessoas. Eu tenho que estar debaixo de alguém. Amém? Alguém está trazendo uma cobertura sobre a minha vida. Eu já estive em posição de liderança. Hoje eu estou na posição de liderado por alguém. Amém? Hoje eu estou debaixo da bênção de alguém. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que obedecer a isso. Diga graças a Deus. E assim a gente tem esse compromisso. Onde está isso, pastor? João 1, versículo 12. Evangelho de João 1, 12. Que é o sexto passo que eu preciso de ter na minha vida, amém? Posso ler? Mas a todos quantos o receberam, o que Deus deu? O poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando eu falo ali de receber como filho, você passa a fazer parte da família dos céus, amém? Automaticamente toda casa ela tem aquela regra. Ô pastor, mas na outra igreja não pode cortar cabelo, naquilo lá não pode fazer isso. Cada lugar tem seu padrão, amém? Aquela pessoa você pode chegar para ela e falar, não, você não vai para o inferno por causa disso. Naquele lugar ela tem as regras da família de Deus. A graça ela não tem esses costumes, nós seguimos o que a palavra deixa explicitamente ali, amém? Mas qualquer um que estiver num ministério, numa família ali, ela precisa de seguir esses padrões. Amém, igreja? Amém ou não amém? Eu pulei algum versículo aqui, não pulei? Deixa eu ler aqui que eu deixei de ler algum. Não, o 13. Só isso mesmo. Antes que eu termine aqui. Coloca lá o versículo 13 também para mim. Nem precisava, mas vou ler. Ali diz ali então, se aceitar Jesus como seu Senhor, né? Você recebeu esse poder, se tornar filho. Aí ele reforça assim, ó, os quais não nasceram do quê? O nascimento do sangue é o biológico, amém? Quando você vem ao mundo ali, não é esse nascimento, nem da vontade do quê? Da carne também. Qual que é o nascimento da vontade da carne? Quando alguém te força. Não, você tem que fazer algo. Não. E nem da vontade de quem? Do homem. Agora aqui tem uma coisinha importante para você, irmãos. Você sabe quando a pessoa batiza o recém-nascido ali? Leva lá na igreja, faz. Ela nasceu da vontade de Deus ou da vontade da carne? Não entendi. Nasceu da vontade do homem, sim ou não? Quem que decidiu isso? Alguém foi lá e falou, não, arrumei um padrinho para ele, não é? E vamos batizar ele. A criança sabe o que está acontecendo? Vale esse batismo, esse nascimento? Ela se arrependeu, ela entendeu, ela confessou um pecado. Ah, mas o bebê chorou pra caramba na hora, pastor. Parecia que estava sofrendo, né? É isso?
Não é, tem gente que ele age assim, né, irmãos? Não, a criança estava chorando, estava arrependida lá na hora, estava não, irmão. Está nascendo da vontade de quem? Do homem. Mas a pessoa que aceita Jesus, ela tem que nascer de Deus. Então não é da vontade não é do sangue, não é da carne, não é da vontade do homem, mas é somente da vontade de quem? De Deus. Ou seja, eu fui na presença dele, segui esses passos, me arrependi, reconheci, confessei, abandonei o pecado. Amém? E agora eu estou na posição de salvo. Diga graças a Deus. Vamos voltar para a oração então? Amém? Deixa eu recolher o pedido de vocês também rapidamente aí. Amém? Nós vamos fazer mais um clamor aqui. Amém? Todo último dia do mês nós teremos uma vigília, viu, irmãos, de oração, tá bom? Se cair numa quinta, daí eu tenho que mudar também o encontro de mulheres lá, tá bom? Aí a gente muda. Aí nós trocamos e fazemos ali um inverso. Quem veio no encontro de mulheres aí, foi bom? Vocês gostaram mesmo? É? Tá aprovado? Então a irmã deu certo como líder das mulheres, é? Irmão, esforçado, hein? Não me pediu nada, não me incomodou com nada, não falou em nada, eu vi que se virou, foi lá. Um líder é desse jeito mesmo. Dá o jeito, resolve, faz. Viu o povo alegre, feliz ali, não é? Isso é importante. Então tá aprovado. E quem veio no encontro dos homens aí? Veio um, quem mais? O Rob de novo. Eu falei para ele que ia vir. Aí eu falei assim, eu não vou lá não, que senão ele não queria que eu visse, né? Ele já tinha deixado meio claro que não era bom que eu aparecesse, não. Aí no próximo nós vamos aparecer daí, né, irmãos? Aí é na última terça de cada mês também. Mês de agosto tem de novo, né, irmão? Então vai ter de novo aí, tá bom? Já recolheram? Vamos ficar de pé? Vamos orar de novo então? Clamar a Deus? Feche os olhinhos agora. Eleva seu coraçãozinho à presença do Pai. Talvez você já viveu todos esses passos na sua vida. Talvez você se lembrando agora, você pensa, Deus, eu me lembro do dia que eu percebi que eu estava errado. Que eu reconheci que estava realmente num erro. E de repente veio ali, talvez até as lágrimas ali, de pensar, puxa vida, Deus me amou de tal maneira, e eu estou vivendo uma vida toda errada, e às vezes nós somos errados com tantas pessoas. Às vezes não somos bom pai, bom marido, boa esposa, não somos bons filhos, não somos bons amigos, não somos bons colegas. Muitas vezes nós somos egoístas, nós pensamos primeiro em nós mesmos. E estamos mais preocupados se aquilo que nos pertence está bem. E deixamos tantos outros de lado. Deixamos de olhar para as outras pessoas, de buscar pelas outras pessoas. Ou até reconhecemos que estamos errados, mas não confessamos aquilo ali, não chegamos para as pessoas e falamos, olha, você tem sido legal, eu tenho sido chato, eu tenho sido complicado. Eu não estou vivendo como eu deveria, eu estou fazendo as coisas de maneira errada. Ou talvez até reconhecer um dia, mas sempre confessa, mas nunca abandona. Deus te convida hoje a abandonar, a tomar decisões, a se voltar para Ele, a mudar o tipo de vida que estava vivendo lá. E falar, Jesus, eu quero uma vida aqui com o Senhor, não quero mais o mundo. Não quero mais a perdição desse mundo, eu não quero mais ser atraído, engodado, eu não quero mais ser levado por esses sentimentos, por esses tsunamis que a vida traz de vez em quando. Fala para Ele, Deus, que eu possa crer. Muitas vezes um desânimo começa a surgir dentro de nós. E quantas pessoas, Jesus, não estão desanimadas? Quantas pessoas, meu Deus, não estão voltando ali, andando, meu Deus, pela beira do caminho novamente, como aquele cego Bartimeu. Quantas pessoas, meu Deus, não têm andado ali, meu Deus, por um triz, numa linha tão pequena, Pai, uma linha tão tênue, tão fina, Pai, entre a salvação e o pecado. Quantas pessoas não têm, meu Deus, flertado com a perdição, Pai. Quantos não flertaram, meu Deus, com adultério, com
a desonestidade? Quantos não flertaram, meu Deus, com a dureza de coração, com o egoísmo, com o sentimento da mágoa, da revolta? Quantas pessoas, meu Deus, não têm flertado, meu Pai, com tantas armadilhas que o inimigo tem colocado, Deus? Mas agora estamos na sua presença, meu Deus, e pedimos, Senhor, nos ajuda a receber a Ti. Nos ajuda verdadeiramente, Jesus, está diante da Tua face, verdadeiramente a andar pelos Teus caminhos, a caminhar pelas Tuas veredas, a viver o que o Senhor tem para nós. Vai orando agora, vai se aproximando desse Deus, vai dizendo para Ele: Deus, tem liberdade agora na minha vida, tem liberdade para vir com o Teu poder. Pede para Ele: me ajuda, meu Deus, me ajuda a viver o melhor dessa terra, me ajuda a viver em comunhão com o Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor a cada momento da minha vida. Não é uma disputa não, meu irmão, não é ser melhor do que ninguém, como aquele fariseu, ele dizia, aquele fariseu, ele batia no peito e dizia: eu não sou como o publicano. Ele dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dizimo do coentro, do hortelã, do cominho. Mas Jesus dizia que ele negava o maior de todos, ele negava o amor. Muitas vezes nós estamos negando o amor, não estamos nos preocupando, não estamos nos lançando realmente naquilo que Jesus nos ensinou. Vem agora, Senhor, com o Teu poder, Pai, vai trabalhando dentro dessa pessoa. Alguém caminhando em direção a Ti, há pessoas dizendo agora: Jesus, eu não tenho dado valor ao que o Senhor fez por mim, eu não tenho valorizado, meu Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Isso, mulher de Deus, homem de Deus, reconhece o que Cristo fez por você agora, vai dizendo para Ele: misericórdia, Deus, eu quero mais da Tua presença, Senhor. Shalamaturiada lamaterererererere sharadala riaduribalababaturini cantore covare cantarina lamacharanala. E isso vai chegando mais pertinho dele, vai se aproximando do Todo-Poderoso. Aleluia. Lamaturiada lamaterererererere sharadala. E isso vai deixando de lado tudo aquilo que desagrada a Deus, vai dizendo para Ele: Deus, 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 eu quero o Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença. Isso, você não era batizado com o Espírito Santo, recebe agora. Se você não orava em línguas, agora é o momento de despertar, é o momento de você se aproximar dele. Se você se sentir confortável, quiser se sentar, não tem problema, se ajoelhar, não tem problema. Se você quiser falar com o Senhor, não se cale não, fale agora, confesse, coloque a tua vida diante dele, chama pela presença dele, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui na Tua presença, Pai. Aquele publicano, ele dizia: Senhor, eu não sou digno de levantar os olhos. Muitas vezes, ó Pai, essa é a posição que nós estamos. Muitas vezes estamos inflamados de nós mesmos, estamos cheios, Pai. Estamos inchados, meu Deus, do nosso ego, Pai. E sempre estamos ali, meu Deus, numa posição de superioridade, como se não dependêssemos do Senhor, se não precisássemos do Senhor. Mas ai de nós, Pai, o que seria de nós sem o Senhor? Isso, vai orando, vai dizendo a Ele. Esse culto é para você chegar pertinho dEle. Eu fico pensando quando Adão e Eva, quando eles perceberam que eles estavam errados, e eles começam a ter a ideia de se afastar, porque Deus estava para passar por ali. Eles viviam uma vida em comunhão com Deus. Adão e Eva estavam naquele paraíso, e a Bíblia diz que o Senhor passava na virada do dia. Era como aquele pai, aquela mãe que vê o filho no final da tarde, quando ele volta do trabalho,
E ela sabe que todos os dias ele passa, eu não sei, alguns preparam aquele café, aquele lanchinho da tarde. E ela diz, não, meu filho vai passar daqui a pouquinho. Eu imagino que Deus passava todos os dias para dar uma olhada como estavam Adão e Eva. Mas teve um dia que Adão e Eva já não estavam mais ali. E ele de repente ele começa a chamar, e ele chama Adão, Adão, aonde você está? Por que você se escondeu? E Adão de repente ele diz, Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. E Deus então ele fala, diz, mas quem mostrou isso para vocês? Quantas vezes Deus não pensa, mas quem te tirou do meu caminho? Por que você parou de orar? Por que você parou de buscar? Por que você começou a ser levado pelas coisas desse mundo? Por que você começou a voltar a olhar para onde não devia, para aquela amizade do mundo? Por que você ouviu a serpente? Por que você está ouvindo aquela serpente? Por que você tem dado ouvidos a quem não deve? Por que você tem se deixado levar pela fofoca, pela mentira, pelo engano? E quantas pessoas, meu Deus, se deixam levar pela fofoca, pela mentira, pelo engano? Quantos estão vivendo enganados? Quantos casamentos acabando por causa da fofoca, da mentira? Quantas pessoas, meu Deus, perdendo amizades, pessoas importantes, Pai, por causa da mentira, do falatório. Ah, Jesus, Jesus nos ajude a mudar. Oh, Adão e Eva, eles se distanciaram. Meu Deus, nós não conseguimos nem imaginar nossas vidas sem poder estar aqui na Tua presença, te amando, te adorando, meu Deus, estando na Tua presença, sendo acolhidos pelo Senhor, sendo acolhidos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Isso, não se cale não, fala com Ele, apresenta a Ele a tua vida, vai dizendo para Ele, Jesus, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar, Jesus. O Senhor quer mudar a tua vida hoje, Ele quer mudar a tua história hoje, Ele quer um reencontro com você. Você pode chamar Ele de Pai, de Senhor, você pode amá-lo nesse momento. Aleluia, 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 aleluia.